Estamos numa época em que, mesmo sem perceber, a todo momento temos contato com redes de computadores, seja numa indústria, num supermercado, na sua casa ou, como veremos melhor adiante, numa subestação elétrica. Você sabe qual a importância de estudar redes de computadores? Atualmente, essas redes são o núcleo da comunicação moderna. Graças a ela, você pode mandar aquele e-mail de parabéns para o seu irmão no intercâmbio e assistir suas séries online, por exemplo. Através dela, podemos ter a automação de muitos sistemas, como nas subestações. E por que falar de redes e eletricidade? Uma subestação elétrica é muito importante para as indústrias e garante que a distribuição elétrica chegue até nossas residências. Ela é que há anos faz a energia chegar na sua casa, para você usar o seu ventilador, carregar seu smartphone e fazer aquela pipoca de micro-ondas. E como o mundo está em constante evolução, algo tão importante como a distribuição de energia não poderia permanecer no modo antigo. Por isso, ela precisou de uma revolução, a automação. Ou seja, a introdução de um sistema automático de controle pelo qual os mecanismos verificam seu processo de funcionamento, sem a necessidade da interferência do homem, diminuindo os custos e aumentando a velocidade da produção. No caso da subestação, a automação garante a confiabilidade, a rapidez na atuação de proteções elétricas e a segurança dos equipamentos elétricos. Essa automação, juntamente com a diversidade de protocolos e de equipamentos de fornecedores diferentes, onde cada um tem um protocolo proprietário, fez com que houvesse a necessidade de uma padronização. Essa padronização deu origem ao que se chama de norma IEC 61850. Esta norma define regras e protocolos para as diversas áreas da automação de subestações elétricas e foi capaz de permitir o uso de diversos equipamentos elétricos ligados sobre o mesmo padrão, possibilitando substituir equipamentos eletromecânicos usados por mais de 40 anos por novos equipamentos digitais e inteligentes que estão dominando o mercado atualmente. Vamos ver como o uso de redes de computadores tornou isso possível. O assunto redes possui diversos subtemas, mas para que você possa ter uma ideia de como funciona a rede na subestação, precisa conhecer alguns dos conceitos básicos de redes, como por exemplo, o que é TCP, UDP, Ethernet e LANs virtuais. Inicialmente, é importante citar que a comunicação em toda a internet depende de um protocolo, ou de vários. Protocolo é o nome dado a um conjunto de regras que os computadores devem seguir para que a comunicação entre eles permaneça estável e funcional. Resumindo, computadores diferentes, numa mesma rede, só se entendem se falarem a mesma língua, o protocolo. Vamos falar um pouco sobre os protocolos TCP e UDP. Embora distintas entre si, ambas as opções servem ao propósito de enviar pequenas fatias de dados, conhecidos como pacotes, a um determinado endereço IP, seja pela internet ou através de uma rede local. TCP é uma sigla que significa Protocolo de Controle de Transmissões, que faz referência ao sistema de envio de pacotes mais comum da internet. Esse processo de envio e recebimento de pacotes se repete toda vez que você clica em um link, faz um login, publica um comentário ou faz basicamente qualquer outra coisa. A principal característica do TCP é o fato de que ele não somente envia dados, como também recebe informações de volta, para se assegurar que os pacotes foram recebidos corretamente e na ordem, através de um sistema de numeração próprio. Mais ou menos como quando alguém liga para você para confirmar que um item enviado por correio chegou ao destino corretamente. Caso o receptor não receba um pacote corretamente, a informação é enviada novamente até que chegue seguramente ao destino. Para completar, também há uma checagem de erros, que assegura que nenhuma das informações foi corrompida durante o trajeto.
É exatamente essa a característica que se destaca no protocolo: a confiabilidade. É graças ao TCP que os downloads que você faz não são corrompidos por oscilações na velocidade de sua conexão e que as páginas acessadas por seu navegador dificilmente deixam de carregar algum elemento por acidente. É claro, se uma das máquinas usadas para a troca de dados ficar offline durante esse processo, você receberá uma mensagem de erro e não conseguirá acessar o conteúdo que deseja. O UDP, ou Protocolo de Datagrama do Usuário, é uma espécie de irmão do TCP e também se baseia no envio de pacotes de informações, mas remove toda a parte de verificação de erros da outra tecnologia. O objetivo dessa opção é acelerar o processo de envio de dados, já que todas as etapas de comunicação necessárias para verificar a integridade de um pacote e para reenviá-lo se necessário, contribuem para deixá-lo mais lento. Embora esse método de funcionamento potencialize a ocorrência de erros, ele garante uma comunicação rápida entre dois computadores. O UDP está presente naqueles seus jogos online, em streams de vídeo ou chamadas pelo Skype, por exemplo. Guarde essa informação, pois ela será útil mais tarde. Bom, dentre os principais tipos de enlace, temos a Ethernet, que nada mais é do que uma arquitetura de interconexão para redes de áreas locais, as LANs, baseada no envio de pacotes. A Ethernet utiliza uma topologia em estrela, na qual cada nó, dispositivo, está conectado ao outro, através de equipamentos ativos de rede, tais como switches. O número de dispositivos conectados em uma LAN pode variar de 2 a alguns milhares. Através dela, nós podemos interligar máquinas em uma rede e compartilhar arquivos, vídeos, imagens e até mesmo acesso a outros equipamentos, como impressoras. Sabemos que as redes de computadores são divididas em camadas e no protocolo TCP/IP temos as camadas de aplicação, transporte, rede e enlace. Na camada de transporte, citamos TCP e UDP, mas na camada de enlace, que funciona como enlace e camada física, temos a subcamada de controle de acesso ao meio, e onde são definidas as LANs e as LANs virtuais, que são muito usadas pela norma IEC 61850, como já veremos. LANs virtuais segmentam redes lógicas com a intenção de separá-las e diminuir o envio de mensagens para pontos onde não queremos atingir. Isto é muito importante quando estamos enviando mensagens multicast ou broadcast. Basta pensar, se fôssemos enviar uma mensagem para 2 máquinas de uma rede com 100 máquinas numa mesma LAN, a mensagem seria enviada para todas as 100, mas apenas 2 foram realmente necessárias. Pensando então como resolver esses problemas, foram criados segmentos que são configurados nos switches, um agrupamento de máquinas em uma rede. E quando enviamos uma mensagem para uma LAN virtual, apenas as máquinas desta rede recebem. E como tudo isso se encaixa na automação de subestações? Uma subestação elétrica precisa de rapidez no que diz respeito à atuação das proteções, concorda? Afinal, se não fosse essa velocidade toda, o número de acidentes, equipamentos com transformadores, disjuntores e geradores trariam prejuízos enormes, além de deixar muita gente e empresas sem o fornecimento de energia elétrica. Imagine quando ocorre um curto-circuito. Se o disjuntor não abrisse de imediato, poderia até causar um incêndio. Vamos agora entender o que é a norma IEC 61850 e como ela funciona. Esta norma foi publicada em 2004, somente após os avanços da eletrônica e das redes de computadores, pois ela criou protocolos que permitem que as diversas tecnologias existentes possam ser interligadas em um único padrão. Um grande avanço com o uso desta norma foi a substituição dos cabos de controle em cobre por uma rede de fibra ótica. Nos novos projetos de subestações, vemos as canaletas enormes lotadas de fios
sendo substituídos por algumas fibras óticas e uma inegável redução de custos, além de maior segurança e confiabilidade. Ela adota a tecnologia TCP/IP e, sendo assim, todos os conceitos abordados em rede de computadores, como endereços IP, endereços MAC, LAN, roteamento, frames, datagramas e etc., vêm para o mundo da automação e proteção de subestações. Com o recurso disponível da rede Ethernet, que possibilita a coexistência de múltiplos protocolos sobre a mesma rede de dados e o mesmo meio físico, a norma IEC 61850 utilizou esta forma de promover a comunicação entre equipamentos usando diversos protocolos simultaneamente. Para facilitar o entendimento, vamos definir alguns termos e os tipos de mensagem que são enviadas pela aplicação para os equipamentos. Temos, por exemplo, os dispositivos eletrônicos inteligentes, ou IED. Na realidade, são equipamentos que, além de monitorar variáveis, são responsáveis por fazer a proteção dos equipamentos, fazendo atuar uma trip, ou travamento, para proteger o equipamento e não danificar a instalação. Os IEDs estão distribuídos em todas as subestações e possuem ligação para informações de proteção e controle. Vamos abordar as mensagens na IEC 61850, diferenciando pela velocidade de envio. Algumas precisam ser muito rápidas, como as mensagens GUS, que são as mensagens responsáveis pela atuação das proteções dos equipamentos, e SMV, que são as mensagens com os valores medidos, como tensão, corrente, etc., da ordem de microsegundos e que servirão para os IEDs avaliarem e atuarem quando estes valores forem críticos. Vamos então tratar das mensagens GUS. Não só elas, mas principalmente as mensagens muito rápidas, usam LANs virtuais nos seus IEDs ou subestações, para facilitar o direcionamento das mensagens multicast. Por se tratar do mais crítico, os trips de proteção precisam ser de ordem de no máximo 4 milissegundos. Para assegurar o recebimento no destino, a mesma mensagem GUS é repetida várias vezes, dispensando a necessidade de reconhecimento, contribuindo também para a velocidade, praticamente sem atrasos. Só trafegam dentro da LAN e possuem apenas endereço MAC. Na realidade, essas mensagens são desviadas e não passam pelo buffer, passando diretamente para os destinatários. Já pensou em como um sistema de redes em subestações possibilitou atuações de proteção em velocidades superiores à fiação de cobre? Isto é realmente um grande avanço. A IEC 61850 está possibilitando isso de forma que, atualmente, em quase todos os novos projetos de subestações, não são mais utilizados equipamentos antigos, ou relés. Bem, vimos que este assunto é bem complexo, mas podemos perceber o quanto o estudo de redes de computadores está presente na nossa vida, bem como o quanto ainda teremos de avanços futuros.